Olá, aqui nós conversamos sobre saúde, você sabe, né? E conversando com o Dr. Martins, que é esse programa, traz as pessoas para trazerem dúvidas e respondê-las, né? E eu sempre fico colocando essas dúvidas para as pessoas que têm experiência contarem para a gente o que está acontecendo, né? E hoje, mais uma vez, eu estou trazendo a doutora Silvia Viest, que já falou conosco uma vez sobre imunizações e tal, para falar de pontos específicos que estão nos preocupando e para ver como é que a gente resolve isso. Tudo bem, Silvia? Tudo Obrigado. bem, obrigada pelo convite. Obrigado. Agradecer mais uma vez a oportunidade. Obrigado, Silvia. Olha, eu queria conversar com você sobre alguns temas específicos associados à vacina e que preocupam as pessoas, né? Bom, você sabe que nós estamos tendo uma epidemia de coqueluche no país. E essa epidemia parece que não é só brasileira. Ela veio... Eu estive na Costa Rica e vi que lá, nos Estados Unidos também, na Costa Rica eles até resolveram vacinar pai e mãe quando nasce o bebê, né? Pai, mãe e bebê. Porque, é estratégia, né? Usada. Porque esses pais perderam a imunidade e a coqueluche... E o reforço com a coqueluche também, porque não era feito, né? O reforço com 15 no anos. adulto, né? No adulto e no adolescente, aquele reforço. E essa vacina no adulto é modificada, é diferente, Sim, né? ela é mais... é celular, né? Quantidade de antígeno. E as reações são muito menores. E praticamente não tem reação. Tá bom. Até você me falou que eu preciso fazer, né? Precisa. Eu tive um caso de coqueluche que me preocupou muitíssimo. Uma criança que ficou na UTI. E foi interessante porque a mãe me ligou e disse: minha filha tá com tosse. E eu falei: vem aqui que eu quero escutar. Tem febre? Não tem e tal. Veio. E para minha sorte dela, a criança teve uma crise no consultório. Isso, a clássica crise da coqueluche, né? Que é aquela tosse, a criança tosse tanto, entra em apneia e faz o guincho da coqueluche. E fica roxinha. Né? E roxa, né? E faz esse barulho típico que antigamente a gente identificava. Isso é coqueluche por causa do guincho. Mas o que é isso? Uma apneia prolongada. A criança entra em falta de ar. Fazer o diagnóstico na sala de espera, você já fazia o diagnóstico. Manda entrar coqueluche. Exatamente. Aí... E eu fiquei assim, eu fiquei muito preocupado, porque a criança desfaleceu, tudo, perdeu a consciência e tal. Essa criança ficou, acho que 1 mês e meio na UTI, foi um negócio. Depois eu investiguei a família, a irmãzinha mais velha tinha contágio, estava contaminada, conseguiram achar, fizeram a Anvisa, me deu um apoio muito grande, e o pai e a mãe foram também examinados. Agora, o que está acontecendo com a coqueluche? Por que essas pessoas estão tendo coqueluche? É porque os pais perderam a imunidade, então veio o bacilo, entrou de novo, então, ou alguma vacina não funcionou bem? O que você acha? Não, o que existe assim, antigamente só se fazia coqueluche até os 5 anos de idade, né? Na rede pública ela é oferecida só até os 5 anos de idade, a vacina de coqueluche. Por quê? Como ela é uma vacina de células inteiras, né? E não existia vacina de acelular para adultos, né? Então as pessoas tomavam a vacina até os 5 anos e a gente sabe que com o tempo esses anticorpos vão caindo, tá? E a coqueluche, você não tem memória imunológica o suficiente para lembrar você de produzir anticorpo, porque a coqueluche é uma doença de período de incubação muito pequeno, em torno de 3 dias. Então não dá tempo do organismo lembrar, existe ali estou entrando em contato com a coqueluche, produz anticorpo. Na hora que você começou a produzir anticorpo, a tua memória imunológica não dá conta disso. E por isso se desenvolveu uma vacina celular, para você coibir esses casos nos adultos. E você recomenda no adulto só a coqueluche tipo adulto ou a tríplice tipo adulto? Então, existe hoje em dia 2 tipos de vacina. A tríplice adulto, né, que aí... reforça tétano, difteria e coqueluche. Existe ela junto com a sal para adulto. Só sal que... Não, difteria, tétano, coqueluche e sal. É uma tetra? É uma tetra. E você recomenda para todo mundo essa aí? A gente recomenda já no reforço de 15 anos fazer essa. Quer dizer, atualmente a coqueluche você está fazendo até 5, depois você reforça com 15. Com 15. Nos Estados Unidos, como eles tiveram surto, eles começaram, a rede pública ofereceu revacinar todas as crianças de 11 e 12 anos. Porque estava tendo muito caso nessa faixa etária. Eles conseguiram diminuir os casos de coqueluche nessa faixa etária, mas eles não conseguiram diminuir a incidência de casos nos bebezinhos, nos menores de 2 anos. Que são aquelas crianças que justamente assim, eles não receberam a vacina ainda, porque essa é a população que é a população que a gente tem que proteger. Que é a população que não recebeu a vacina ainda ou recebeu o esquema incompleto de vacinação. Porque não deu tempo de produzir os anticorpos suficientes para se proteger da doença.
E o grande transmissor é o adulto, o adolescente. Agora, eu queria te perguntar o seguinte, porque eu me lembro que eu participei de uma reunião, inclusive lá na Sociedade de Medicina, em que veio uma pessoa falar sobre a necessidade de um programa de vacinação de adulto brasileiro, mas o governo não fez esse programa, por uma questão de custo, não é? Adulto não toma vacina. E quando ele é convocado a tomar, ele foge. Ele foge, né? Ele foge. Por que Principalmente tem medo, né? Medo, né? Homem, principalmente. É. Ele Tem mais medo de vacina do que de cascavel, né? Tem. É realmente um problema sério, até educacional, né? E tem as pessoas que fazem resistência. Todo mundo acha resistência. que vacina é coisa de criança. Não, e que vai dar reação, e não sei o quê. não pode, depois não pode fazer isso. Não, pode eu vejo, beber, eu não tomo vacina. Porque tal. eu tomo a vacina, eu pego a doença. Eu tomo a vacina de gripe, eu pego gripe. É tudo mito, né? É mito e é difícil E de combater difícil isso, que as pessoas realmente não aceitam, Sim. né? E tem essa visão natureba, às vezes, desculpe a expressão meia... que o pessoal acha, não, isso é coisa bobagem, eu tenho resistência. Por exemplo, eu tive uma época, pelo fato de eu falar muito de aleitamento materno, tinha gente que achava que se amamentou não precisava vacinar, achando que o milagre do leite materno. Eu falei, olha, peraí, não é bem assim, não. Até se você vacinou, você pode até ajudar um pouco seu filho a virar leite materno, mas não tem nada a ver, né? Tinha mãe falando, não, mas eu amamento não vou dar vacina. Mas como não vai dar vacina, né? Então você tinha que trabalhar isso. E as pessoas resistem mesmo. E, infelizmente, até por uma questão ética, a gente não conta para as pessoas o que a gente vê, né? E as mortes que a gente vê às vezes e as doenças graves que a gente vê, né? Recentemente você viu um caso francês em que pai e mãe foram condenados, uma criança que morreu em septicemia, porque o pai se recusava a tratar com antibiótico e usava... Eu acho que precisa medicina começar a alternativa, criminalizar realmente. medicina alternativa e a criança eu acho assim, se o pai e a mãe tiveram a informação, né? Olha, você deu a receita, dê essa vacina ao seu filho. Se ele teve a informação, ou dê esse antibiótico ao seu filho e ele não fez, acho que tem que ser criminalizado. Ele tem que ser responsabilizado. Aqui no Brasil o problema né? é que a pessoa realmente assim, não tem a informação, que muitas das vezes ele não ou não tem o recurso, ou não tem condição de ir no posto. Né? Então, aí o Estado tem que ser responsabilizado também. Tá. Agora, essa epidemia de coqueluche que nós estamos tendo no Brasil, e ela veio de outros países inclusive, você acha que a conduta é vacinar todo mundo, vacinar adulto também? Então, o que aconteceu assim, o ano passado no Brasil teve 4.400 casos de coqueluche, sendo que 74 óbitos. E desses 74 óbitos, no Brasil, foi todos em menores de 2 anos. E a morte por coqueluche é terrível, Então, você tem que proteger o bebê. Então, você vai vacinar o adulto para proteger o bebê. Então, as estratégias utilizadas seriam vacinar com 15 anos as crianças com a vacina de coqueluche celular. Nasceu um bebezinho, tá? Vacina os pais, avós, contactante, tio, babá, tá? Todas aquelas outras pessoas que vão em torno. Restringir visita. Eu acho que visita em bebê. Vai, dá uma olhadinha, olhou, tá? Não precisa pegar no colo, não precisa beijar. Pior que beija na boca, né? Então, assim, principalmente assim, criança, vai o priminho, para transmitir vírus de influenza. As pessoas não têm ideia que a imunidade de um bebê até 6 meses vai caindo, que são aquela imunidade que ele recebeu intraútero. A mãe amamenta para cobrir isso. O que está acontecendo é que as mães trabalham, às vezes não tem licença adequada, e com 4 meses põe na creche. Exatamente no momento perigosíssimo. Ela desmama e ainda põe num lugar onde está todo mundo lá junto, uma pessoa cuidando de 6, 8 crianças, e aí as complicações aparecem, né? E aí a gente, por isso que a gente luta tanto para tentar aumentar a licença maternidade, para as mães poderem ficar com seus filhos. Agora a estratégia dos Estados Unidos, que vai ser implantada também, o ano que vem, já está programado para ser implantado na rede pública de saúde, é vacinar a gestante contra a coqueluche. No 20º mês de gestação, você vacina a gestante. A Costa Rica fez isso. E aí ela produz anticorpo, e aí se viu que até o 4º mês o bebê ainda tem anticorpo passado pela placenta. E aí com 2 você já começa? Vamos ver se vai resolver o problema Costa Rica, da coqueluche. essa informação eu tenho, parece que eles fizeram de rotina em todos os partos, como eles não tinham conseguido fazer na gravidez. Ou no puerpério imediato. Não saia do hospital sem o pai, a mãe e a criança tomarem. Mesmo bebezinhos pequenos, né? Para tentar protegê-los, né? Então, assim, vacinar a mãe, nasceu o bebê, vacina até antes, né? Os contactantes. Como às vezes a nossa população não conhece muito o quadro clínico de coqueluche, eles demoram a fazer diagnóstico às vezes, né?
A tosse, é resfriado, e vai. Agora, se bem que quando é coqueluche, a tosse é tão intensa que você vai para o hospital. Mas no começo você não... No começo vai devagar. Né? E aí... E é difícil de fazer diagnóstico, porque a criança já tomou 1 ou 2 doses da vacina, então ela não tem aquele quadro clássico. Não, e a imunidade, né? de quem teve a coqueluche na infância, quando a vacina não existia, 40, 50 anos atrás, ela também cai, né? Também cai. Ela não é permanente, não é permanente. Né? Então, tem muita gente que teve e depois tem novamente idade adulta. adulta. Essas doenças que têm período de incubação curto, você não tem como falar que a imunidade é duradoura. Né? Exato. Cai sempre, né? Embora você vá entrando em contato com se o vírus estiver circulando, você sempre mantém um nível de anticorpo. Tá certo. Agora, uma outra vacina que está aí, né? Que eu até uma vez eu te entrevistei, eu falei que era cara, né? É a vacina anti-HPV, que se começou propondo a fazer em meninas a partir de 9 anos, antes de entrar em relações sexuais, né? E agora está se pensando em fazer em meninos também, né? Já está aprovada pela Anvisa desde 2009. Por quê? Vamos comentar isso aí. Então, quando você quer proteger um menino, você não pensa em proteger contra câncer do colo do útero. Exatamente. Vamos falar primeiro o que é o HPV. É o HPV. O HPV é um vírus, né, que ele provoca verrugas, né? Ou ele provoca verrugas na área genital externa, tanto do menino quanto da menina, ou alguns tipos provocam lesões planas, tá? Principalmente em colo do útero, em região de ânus ou pênis. E essas lesões planas, né, elas podem evoluir para câncer. Elas são precursoras de câncer. Né? Uma quantidade pequena. A maioria das pessoas entra em contato com o vírus. Nos 2 primeiros anos de relação sexual, 70% já está contaminado. Esses 70% vão desenvolver câncer? Não, tá? Isso vai depender de vários fatores, como promiscuidade, imunidade, tabagismo, anticoncepcional. E até genética, né? E até genética. A maioria das vezes genética. Então, essa lesão pode levar 20 anos para virar uma lesão precursora de câncer, que ainda não é câncer. E se for examinado todo ano, fazendo o exame de Papa Nicolau, vai ser detectado precocemente, tratado e curado, né? Ou às vezes, dependendo da imunidade da pessoa, com 1, 2 anos de relação sexual, você já tem uma lesão precursora de câncer. E assim, é uma vacina contra câncer, né? É uma vacina contra câncer. É uma das primeiras, né, que apareceram, né? A primeira foi a hepatite B, né? Teve a hepatite B do câncer hepático, exatamente. Você associando um vírus a um câncer, você consegue pensar e tentar produzir uma vacina, né? E aí começou a se fazer nas meninas por causa do câncer de colo. Mas depois você descobriu que os meninos podem ter câncer de pênis, de glande. Que é raro, né? É mais raro, mas também, né? Mas nos meninos é principalmente para proteger condiloma, né? A doença O condiloma são verrugas que dão em pênis, região escrotal, ânus, né? Em volta do ânus. Elas não evoluem para câncer, tá? Mas são doenças assim que causam estrago psicológico. Nossa, inacreditável. Eu vi aquelas fotos lá naquela aula sobre isso. Nossa, na África tem aquele famoso árvore, né? O sujeito parece uma árvore, né? Nossa, horrível. Então, assim, causa estrago. Mas aquilo era uma imunodeficiência, né? Mas causa estrago psicológico no indivíduo. E na Você recomenda? Então, são 3 doses, né? São 3 doses. Com 9? Não, você dá de 9 a 26 anos. Você dá num período inicial a qualquer momento, 2 meses depois da primeira dose e 6 meses depois da primeira dose. Esse é igual da... Agora, até 26. Mas se a pessoa tem já atividade sexual antes, não tem uma... Não, existem estudos que já mostram assim, a pessoa acima de 26 anos, se tomar a vacina, então isso é estudo até 45 anos, que a vacina provoca a produção de anticorpo em número suficiente. Mesmo que ela teve contato, ela vai proteger contra outros 3, porque você não sabe qual que ela teve contato. Mas vamos explicar para as pessoas por que fala essa coisa de 9 anos e até 26, e teoricamente em mulheres que ainda não têm atividade sexual. Porque o ideal 70% depois de 2 anos já se contaminou. O ideal é a pessoa tem que fazer antes de começar a atividade sexual, porque 70% das pessoas, depois que iniciar a atividade sexual, tem chance de ter e, portanto, estão se predispondo a câncer de colo de útero. Se você já tem atividade sexual, você já deve ter sido contaminado, mas parece... mas, por exemplo, mas tem chance. Tem chance. Se bem que, então, a vacina, teoricamente, não seria tão eficaz. Vírus, né? Mas você não sabe por qual vírus que ela foi contaminada, você estaria protegendo. Mas então, mudou essa coisa da atividade sexual? Pode dar em qualquer idade? Você pode dar em qualquer idade. Foi feito um trabalho, assim, que dosou o anticorpo das mulheres acima de 26 anos para ver
Só 20% tinha Negatividade. Positividade. Então você vai eliminando os anticorpos. Então às vezes você já foi. Então teoricamente, a partir de 9 anos você pode fazer. E por que não faz antes? Porque o estudo começou a partir de 9 anos. Então, que é uma idade que, assim, normalmente coincide com a menarca de algumas... É difícil, mas você já pega a menina com 9 anos, assim, que tem a primeira menstruação, né? Então, isso não quer dizer que vai ter a primeira atividade sexual aos 9 anos. Eu falei que era cara. Você falou assim que é mais barata que uma escova progressiva. Uma escova progressiva. Quanto está custando essa vacina agora? Ela está em torno... Ela não tem na rede pública ainda, Ela né? não tem. Tem estudo já que mostra que talvez em 2014 ou 2015 ela vai para a rede pública. Quanto que ela está custando atualmente? Ela custa em torno de 350, 450 reais cada dose, dependendo da clínica. Da 1.200, 1.300, né? E para fazer em meninas e meninos, né? Meninos. Nos meninos tem um estudo até meio interessante na Austrália, que eles vacinaram as mulheres, tá? De 11 até 26 anos. Teve uma cobertura vacinal em torno de 73%. E aí vacinaram só as meninas, tá? Não tem como saber se a vacina protegeu contra câncer, porque o câncer demora 20 anos para desenvolver. Mas eles têm um sistema na Austrália bom assim, para vigilância de condiloma, de verrugas, né? Então, assim, protegeu, mesmo tendo uma cobertura vacinal em torno de 70%, diminuiu nos 2 primeiros anos pós-vacinação 67% dos casos de verrugas em mulheres. E diminuiu também em torno de 40% a 50% o número de verrugas em homens que faziam sexo com mulheres. E não teve alteração de quantidade de verrugas, porcentagem em homens que faziam sexo com homens. Então, você vacinou uma população, teve aquele efeito de imunidade coletiva, né? Você vacinando as mulheres, você protegeu os homens, os meninos. Também. Muito bem. Outra coisa que é interessante é a questão das vacinas antipneumocócicas, né? Quer dizer, a gente começou com a 7, né? Que tinha 7 grupos, né? A 10. Aí 10, agora estamos na 13 e tem gente que já tem a 23, né? A 23 é uma antiga que já existe. Mas ela era muito ampla e não são os mais comuns, né? E ela não dá imunidade duradoura, né? O que é isso, 7, 10, 13 e 23? São anticorpos contra cepas específicas do pneumococo, que é o streptococo que dá principalmente a doença pulmonar, que dá a pneumonia, né? Hoje nós estamos fazendo 13, né? Então, nós fazemos, na rede pública está disponível a 10, tá? E na rede privada está disponível a 13. Mas quem já tomou a 10 pode revacinar com a 13, Pode fazer um catch-up. Pelo contrário, você amplia um pouco mais, você amplia. A 10 dá uma proteção em torno de 80% contra a doença pneumocócica invasiva. Quando ele vai com a doença pneumocócica invasiva, é aquela doença pneumocócica que ele não se restringe ao pulmão. Ele pode dar bacteremia, sepsemia, meningite, né? Pelo pneumococo. Chamada invasiva, tem uma né? letalidade muito grande. 25% das pessoas que pegam essa doença pneumocócica invasiva vão a óbito. Assim, principalmente nos extremos, né? Abaixo de 5 anos e acima de 65 anos. Sim. E outra coisa importante que agora recentemente ela foi liberada para adultos acima de 50 anos, tá? Então, porque vale a pena, porque como as pessoas começam a perder a imunidade, né? Sobretudo acima de 60, né? É bom fazer a antigripal junto com a da pneumonia, né? Junto com a da pneumonia. E o ideal é fazer a antigripal com a da pneumonia 13 e depois você faz a 23, 2 meses depois. Vale a pena fazer a 23? Porque diz que amplia, mas ela é muito curta, né? A duração, né? E a maior parte das pneumonias são raras pegar essas cepas todas, né? Mas aí você cobre mais. O que se fazia é que muitas pessoas já tomaram a 23. Então, quem tomou a 23 tem que esperar 1 ano para tomar a 13, porque a resposta antes de 1 ano não é tão boa. Sim. Mas o ideal, então, é tomar a 13, que aí ela não interfere na resposta da 23 depois. Então, essas vacinas que são mais recentes, e da meningite também, elas entraram no esquema há pouco tempo, né? Quer dizer, pouco tempo, alguns anos, né? Porque antigamente a gente não tinha nada disso, né? Não tinha nada disso. Mas baixou muito a pneumonia, né? A gente está tendo muito menos, né? Os casos de doença grave pelo pneumococo, né? Somente aquelas que levavam à morte, né? E a gente espera também que vacinando, nos Estados Unidos isso aconteceu, você vacinou a criança, né? E você, depois de alguns anos, você percebeu uma imunidade coletiva.
Diminuiu o caso de pneumococo, doença por pneumococo em adultos Que e espalhou, idosos. né? Porque é grande transmissor da criança. A criança vive com nariz molecado. Você sabe que quando você pensa na evolução das vacinas e você vê o que nós tínhamos há 30, 40 anos e o que nós temos hoje, quando eu comecei a fazer pediatria, a gente tinha a tríplice, que era a tétano, difteria e coqueluche, tinha uma varíola, que não se faz mais, que acabou a doença, né? Tínhamos depois é feio, né? Só tínhamos a polio oral, não fazíamos a SAL aqui no Brasil, né? Que é a diferença da vacina injetável de vírus morto, de a sebe oral e tal, tinha só a sebe, né? E depois tínhamos tétano separado, que a gente fazia na gestante, né? Não existia hepatite B. Não tinha hepatite B, não tinha hemófilos, não tinha hepatite A. A hemófilos é uma vacina. A gente viu de criança morrer de hemófilos? Eu vi muito. Meningite por hemófilos. É uma vacina contra o HIV, que é o hemófilos influenza. Que é o B. É o B. As pessoas acham que confunde o B com o V, que a som é parecido. Aí acho que é uma vacina contra HIV. Não tem nada a ver. HIV, que é a vacina contra o vírus da influenza B. Hemófilos influenza B. E essa patologia, essa não tinha essa vacina. Então, otites, faringite, meningite por antihemófilos. Laringite graves que a gente internava. E eu fico impressionado que as pessoas que são contra a vacina, elas não se dão conta de como parou de morrer gente. Não, paralisia infantil. Você é mais jovem que eu, você não lembra, mas a gente via aquelas criancinhas aleijadinhas com aquelas aparelhinhos. E tem gente que não faz a vacina, quer dizer, aí você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Que maluquice que é essa, né? Que as pessoas são anti-medicina, anti-vacina, anti-não sei o quê. E aí cria muito problema, né? E hoje essas vacinas todas estão disponibilizando. Né? Elas entram primeiro em fase de estudo, depois elas vão sendo incorporadas, né? E agora estamos entrando nessas vacinas antivirais específicas, como a H1N1, né? Que já estuda a vacina da dengue também. Né? E a da dengue estamos esperando que chegue, né? O grande problema é que são 4 vírus, né? E é difícil. E contra 2 ela não teve uma... E outra novidade boa que eu tive recentemente, o pessoal lá de Paris estudando isso, estamos chegando perto da vacina antimalária, né? Que é a grande necessidade do mundo, né? A prioridade do mundo, assim, em primeiro lugar, é a malária, né? Descobrir uma vacina contra a malária. Tem um brasileiro que estudou a vacina antimalária lá em Paris. É ampliar a proteção contra a pneumococo. Porque a pneumococo é uma das doenças mais matas. Tem uma crítica que se faz que dizem que até hoje não se conseguiu a vacina antimalária porque malária não dá em rico, né? Só aí quem é pobre mora nas florestas e na África, né? Não sei se isso é verdade, mas eu sei que tem lá em Paris, no Instituto Pasteur, um brasileiro que estudava muito. A Fundação Melinda e Bill Gates também está injetando muito dinheiro. Muita vacina antimalária, que é grave. E é grave e mata mesmo. E as pessoas estão atrás dessa vacina, né? Estamos terminando. Uma coisa interessante também que a gente podia conversar um pouquinho é a questão da meningite meningocócica, a vacina antimeningocócica C. Graças a Deus ela está na rede pública. Ela foi incorporada. O problema da vacina C é que assim, a rede pública ela só deu abaixo de 2 anos de idade, né? Devia ser estendido isso até vacinar os adolescentes, porque o adolescente é o grande portador do meningococo. E ele sendo portador ele é o transmissor, então continua tendo transmissor, e ele mesmo pode estar suscetível, né? Agora, também tem uma coisa que você me forneceu aqui, que é a aprovação da Anvisa para crianças acima de 2 anos para vacina anti-meningite ACWY. O que são essas meningites? Então, essas meningites, olha, se você quer número de casos em Campinas, né? Então você tem 70% dos casos são pela C, né? 20% pela meningite B, que ainda tem uma vacina já em estudo, em alguns lugares já está aprovada. Mas que não está usando ainda, né? Daqui a pouco vai usar. Né? E, olha, 4% de meningite pela Y, no estado de São Paulo. E é 4,5%, 4,8% pela W. E são essas que com a vacina C não estão apoiando. Mas quando é que vai entrar na rede e colocar essas vacinas aqui? Então, primeiro precisa... Existe uma ordem, né? Existe uma prioridade, né? Então vamos primeiro vai colocar a varicela primeiro, depois vai colocar a hepatite A na rede, depois tá na fila de espera, entendeu? Então vai entrar. Mas nos consultórios particulares de vacina tem? Essa vacina ela chegou no Brasil em 2011, ela
Você já está recomendando? A gente Pra recomenda quem? a partir de 2 anos de idade. Junto com a B? Você faz a meningite B Não, e faz... meningite B não tem a vacina. A meningite C, a Não, meningocócica. ela já tá, a C já está. Já está junto, A C já está tá junto, no já está dentro. Ela seria como reforço. Inicialmente ela foi aprovada a partir de 11 anos no Brasil, Tá. mas nos Estados Unidos ela é aprovada a partir de 2 anos. Então a meningocócica C, que a gente chama, ela já está com todos esses A essas quádrupla, ela já tem tá, essa sim. cepa. Essa é a quádrupla que se faz de rotina nos postos. Não, a do posto é a... Só a C. Só a C. E você já faz a quádrupla. Quando chegar a vacina. Ah, não chegou, hein? É isso que eu quero falar Esse para o que é pessoal. um Porque aí me problema. pergunta, doutor, é a mesma vacina que tem no posto e tal? A maior parte das vezes mas essa daqui, quando chegar a quádrupla, vai ser diferente. ela Você chegou, vai ampliar. Agora ela vai voltar de novo. O laboratório está importando, está nos trâmites legais para importação. Tá bom. Bom, Silvia, muito obrigado pela tua presença Muito mais uma obrigada. vez aqui. E não sei se Eu você que tem alguma agradeço. coisa aí que você quer falar no final sobre essa questão de vacina. Você tem Eu alguma... acho que, assim, a rede pública de saúde está cada vez tentando colocar mais vacina, mais proteção para a população, porque é complicado você proteger só alguns, se não proteger a coletividade. E você protegendo, mesmo que você vacine só uma parte da população, você diminuindo numa faixa etária, muitas vezes você provoca uma imunidade coletiva, né? É importante esse conceito, proteger todos para você dar uma proteção ao vulnerável, tá? Aquela criança que ainda não foi vacinada, aquela criança que não tem idade ainda para vacinação. Então você tem que ampliar. Quanto mais você amplia a vacinação, mais você consegue uma proteção coletiva importante. Obrigado. E quando você o tiver alguma convite. coisa nova, traz aqui pra gente, tá bom? Obrigado Obrigada, pela tua presença. professor. Que agradeço. Muito obrigado. Espero que você tenha gostado do programa e que mande perguntas, colocações, informações que a gente vai passar para as pessoas, tá bom? Grande abraço para você. Até a próxima. Tchau.